Pacific Rim tinha tudo pra dar errado visualmente. Os personagens principais são maiores que arranha-céus, pesam milhares de toneladas e mesmo assim precisam correr, trocar socos e enfrentar monstros gigantes sem parecer dois brinquedos de plástico batendo no outro. Pelas regras da física, fazer com que tudo isso pareça real é praticamente impossível, só que o filme conseguiu. Até hoje o Pacific Rim continua sendo lembrado como uma das produções que melhor transmitem o peso, o tamanho e a força de criaturas gigantes no cinema. E isso não aconteceu apenas porque os efeitos eram bonitos. A equipe precisou usar uma mistura absurda de designs, simulações extremamente pesadas e vários truques de câmeras para enganar os nossos olhos. Então, como diabos eles fizeram tudo isso funcionar? É justamente isso que eu vou explicar hoje pra vocês. Eu sou Eric Miralaz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos nessa! Bom, para a gente entender como o Pacific Rim fez com que tudo isso funcionasse, a gente precisa entrar na cabeça de um cara chamado Guilherme Del Toro. Porque ele não queria simplesmente colocar um robô gigante na tela, jogar um monstro na frente dele e mandar os dois saírem no soco. A ideia era criar uma homenagem aos filmes de monstros em preto e branco que ele assistia quando era criança, como por exemplo Frankenstein Domina o Mundo e A Guerra dos Gargantuas. Só que em vez de copiar toda aquela estética e transformar em algo muito mais moderno, o Guilherme Del Toro, ele foi além. Ele criou um universo onde diferentes países desenvolveram os seus próprios robôs gigantes, chamados de os Jaegers. E cada um desses Jaegers tinha a sua própria tecnologia, seus materiais, sua história e principalmente a sua própria identidade. Só que esse negócio de cada Jaeger ter a sua identidade não é apenas um detalhe interessante pro filme, não. Na verdade, essa escolha acabou resolvendo um problema gigantesco que eles passaram. Pensa só comigo, galera. Durante as batalhas, a tela tá cheia de água, fumaça, chuva, prédios desabando e destroços voando por todos os lados. Se todos os Jaegers tivessem o mesmo formato, chegaria uma hora que ninguém entenderia mais quem estava lutando contra quem. E foi por isso que no filme cada robô acabou recebendo uma silhueta diferente uma da outra. O Cherno Alpha da Rússia é um modelo antigo, pesado, com uma blindagem grossa e um visual que parece o de um tanque de guerra andando. Já o Strike Eureka representava praticamente o oposto. Ele era mais moderno, mais fino, feito com materiais como carbono e Kevlar, além de ser muito mais rápido e ágil. Mesmo quando esses robôs aparecem cobertos por fumaça debaixo da água ou quase escondido pelos destroços, você consegue reconhecer cada um apenas pelo contorno. E isso faz uma diferença absurda na hora da ação. Em alguns filmes de Transformers, por exemplo, chega um momento em que existe tanta peça de metal se mexendo ao mesmo tempo que fica difícil entender qual robô está atacando e qual está apanhando. Só que em Pacific Rim, essa confusão quase nunca acontece. E isso foi totalmente proposital. Só que como vocês devem imaginar, todo esse cuidado não ficou restrito apenas aos Jaegers. A mesma lógica a gente consegue aplicar nos Kaijus. Guilherme Del Toro não queria monstros genéricos que aparecessem apenas para apanhar, morrer e serem substituídos por uma outra criatura na cena seguinte. Ele queria que cada Kaiju tivesse uma presença própria e que o público conseguisse se lembrar deles da mesma forma que se lembravam dos robôs. E é por isso que os Kaijus foram desenvolvidos a partir de diferentes animais reais. Cada um recebeu um formato, uma maneira de se movimentar e características visuais próprias. Quando a gente bate o olho no Kaiju que está aparecendo na tela, a gente sabe que ele é totalmente diferente do último Kaiju que apareceu e também do próximo que vai aparecer. Ele é único. E é esse cuidado que faz toda a diferença. Porque sim, no papel, Pacific Rim poderia facilmente parecer apenas uma brincadeira de criança com bonecos gigantes. Mas o filme cria regras, identidade e uma lógica visual tão consistente que aquele mundo começa a parecer verdadeiro. Só que detalhe, desenhar os robôs e monstros reconhecíveis era apenas o começo. O próximo desafio era fazer essas criaturas gigantescas parecessem reais quando começassem a se movimentar. Quanto maior é um personagem, maior também é a quantidade de superfície que precisa ser detalhada. Cada placa de metal, parafuso, rachadura, marca de batalha e peça mecânica precisava continuar convincente mesmo quando a câmera chegasse perto. E para ajudar nesse processo, a produção chegou a construir maquetes físicas dos personagens. Esses modelos serviram como referência para os artistas e efeitos visuais entenderem como a luz, a sombra e a atmosfera reagiria sobre aqueles materiais. Só que não vai pensando que era só a parte de fora que precisava funcionar. Dentro dos Jaegers, todas as engrenagens, pistões e peças mecânicas tinham que se movimentar sem atravessar umas às outras. Sim, eu sei, pode parecer apenas um pequeno detalhe, só que qualquer peça que estivesse se sobrepondo ou entrando uma na outra destruiria
cria imediatamente a sensação de que aquele robô realmente existia. E se fazer tudo isso funcionar em terra já era algo tipo super complicado, o filme decidiu levar grande parte das batalhas para um dos cenários mais difíceis possíveis de se recriar em computação gráfica: o oceano. Simular a água em CGI é uma tarefa extremamente difícil e pesada. Quanto maior o nível de detalhe, maior é a quantidade de partículas e informações que o computador precisa calcular. Agora imagina fazer isso com ondas gigantescas, espuma, respingos e uma criatura do tamanho de um prédio se movimentando em pleno oceano. Segundo o supervisor de efeitos visuais, em uma entrevista ao site FX Guilding, algumas dessas simulações poderiam levar uma semana inteira para serem calculadas. Sim, você não ouviu errado, uma semana inteira só para descobrir se o resultado funcionou. Isso significa que os artistas ajustavam os movimentos, a força das ondas e o comportamento da água sem conseguirem ver imediatamente como aquilo ficaria. Eles faziam as alterações, colocavam o computador para processar e precisavam esperar dias para saber se tinham acertado ou se teriam que começar tudo de novo. Só que a água não era o único problema. Para essas batalhas continuarem empolgantes, os Jaegers precisavam se mover rápido. Ninguém queria ver um robô levando vários segundos só para levantar o braço e dar um soco. Mas é justamente aqui que a gente vê a escala e todo o planejamento que eles fizeram destruir completamente a física que existe no mundo real. Segundo o supervisor de efeitos visuais, se você pegar a velocidade de um soco humano e aumentar esse movimento proporcionalmente para um robô 40 vezes maior, o braço do Jaeger poderia chegar perto da velocidade do som. Gente, vocês escutaram isso que eu falei? A gente tá falando de uma máquina com milhares de toneladas acelerando o braço em menos de um segundo. Se essa cena fosse simulada de uma maneira totalmente realista, o impacto seria tão absurdo que a água, os prédios, a poeira e tudo ao redor reagiria de um jeito que acabaria destruindo a própria sequência. Então o que a equipe precisava fazer era encontrar um equilíbrio. O movimento ele não poderia ser lento demais, porque aí perderia toda a emoção da luta, mas ele também não poderia ser rápido demais, porque faria com que o Jaeger parecesse um boneco sem peso. Então a solução que eles fizeram foi usar as câmeras para enganar nossos olhos. Em vários golpes ela acompanha o movimento do robô, e quando isso acontece, o nosso cérebro perde parte da referência de velocidade, permitindo que a animação acelere o ataque sem deixar tão evidente o quão rápido aquele braço realmente está em movimento. Basicamente o filme trapaceia, só que trapaceia da forma certa. Só que mesmo com tudo isso, alguns testes ainda levaram até 2 dias para serem processados, enquanto as simulações mais pesadas envolvendo água podiam chegar a 1 semana. Os artistas faziam os ajustes, esperavam pelo resultado e quando finalmente assistiam a cena, podiam descobrir que a água reagiu errado ou que o golpe não transmitia o peso necessário. E aí o que eles precisavam fazer era corrigir tudo de novo. Só que foi justamente essa mistura de ambição, criatividade e também limitação técnica que fez com que o Pacific Rim se saísse tão bem. O filme ele não parece real porque respeita perfeitamente as leis da física. Ele parece real porque sabe exatamente quando precisa quebrá-las. Então me responde aqui nos comentários, pra você, existe outro filme que consegue transmitir o peso das criaturas, o movimento tão bem como o Pacific Rim? E vocês acham que a continuação, o Pacific Rim 2, conseguiu chegar no nível do primeiro? Deixa todas as suas opiniões aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau!